Doutor Is, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre a nova era do marketing médico. Luiz, o que é essa nova era do marketing médico? O que está rolando? Pessoal, é o seguinte, não é segredo para ninguém as transformações que o mercado está tendo, certo? Não é surpresa para ninguém o legado que a pandemia deixou para a gente, certo? E daí eu te pergunto, o que você tem feito de fato para se preparar, para acompanhar o mercado? O que você tem feito para gerir sua carreira hoje, certo? Porque eu costumo falar, isso é muito real. Não adianta somente habilidades técnicas. Não adianta estudar somente especialização, pós-graduação. Você precisa gerir um negócio. Você fez medicina por vocação, por amor, certo? A gente começa a medicina por isso. Só que quando você se forma, eu sou empresário, eu tenho um negócio, eu preciso gerir a minha marca, eu preciso saber vender, eu preciso saber me colocar no mercado. E você está pronto de fato para isso? É sobre isso que a gente vai trazer para vocês. É sobre isso que a gente quer falar. Eu preciso abrir essa cabeça de vocês, de fato, para pensar de outra forma. Então, pensa comigo e marca aí. Você não é somente um médico. Você é um empresário. Você tem um negócio. E se você não souber gerir a sua carreira, teremos um problema sério. Não tem uma evolução, certo? A gente precisa ver a longo prazo. É muito importante. Então, eu vou insistir e vou trabalhar nisso para que vocês vejam o negócio de vocês de uma forma empresarial, tá bom? Se vocês entenderem tudo isso, estarão na frente de diversos outros médicos. Eu vou te falar que vai ser 1% da parcela, tá legal? Bom, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho, quem que é esse cara que tá falando? Quem que é o Luiz Paulo, tá? Então o negócio é o seguinte, eu nasci em 1987, tá? Eu nasci dentro de uma agência de publicidade, eu costumo falar, certo? Então eu sempre trabalhei com isso, sempre vivi esse mundo, tá legal? Uma outra coisa que é bacana também eu frisar, eu sou oficial do Exército, eu me formei como oficial do Exército, me trouxe uma bagagem incrível em relação à disciplina, à perseverança, tá? Então o Exército, como berço de líderes, eu fiz preparatório de oficial, então a gente é formado líder, isso é muito bacana, aprendi muito, é uma bagagem que eu trago, então vocês vão ver que essa disciplina, ela tá enquadrada em tudo que a gente faz, tá legal? Eu sou formado em administração de empresas, tá? E sou amante, de fato, do marketing, da gestão, de tudo isso. É um mundo que eu gosto, que eu atuo e que eu sempre vivi, tá? Sempre trabalhei com marca. Dentro da agência, sempre trabalhei com marca. Além dessa pausa pro Exército, sempre trabalhei com agência de publicidade, sempre trabalhei nesse mundo, isso foi muito importante, tá legal? Em 2012, a gente transformou toda a nossa agência, todo o nosso negócio direcionado para os médicos. Então, fazem 10 anos, certo? Focado nesse mercado, focado no mercado médico, tá legal? E depois vocês vão entender, eu vou fazer um vídeo super bacana para falar como que foi que despertou tudo isso, tá bom? Em 2021 tem um marco super legal também, que é o nascimento da minha filha, Laura. Então, eu acho que também é algo importante e muito legal para trazer aqui, porque quem é pai sabe, né? Quem é mãe sabe o que desperta e o que muda na cabeça de vocês em relação a isso. Então, é uma bagagem também incrível, tá bom? Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem 2 unidades, mais de 35 colaboradores, tá bom? Nós temos uma empresa que trabalha em todas as etapas da carreira do médico, tá? Então, trabalhando em todas as etapas, a gente conseguiu entender qual que é a dificuldade do médico em cada etapa. Putz, o que esse cara precisa, qual que é a dificuldade, qual que é a dor dele em cada etapa. Tanto para aquele cara que está começando a carreira, para aquele cara que ficou um tempão em plantão, ou para aquele cara que estava bem posicionado, mas está perdendo espaço para os outros. Então a gente vai trazer tudo isso para vocês aqui em diversas outras aulas para que vocês entendam de fato como se posicionar, como se destacar no mercado, o que é tendência, o que eu preciso fazer, certo? É isso que eu vou trazer para vocês. Bora? Pessoal, é o seguinte, eu puxei uma notícia do final de 2020, tá? Foi o último dado atualizado que eu achei, lá do Conselho Federal de Medicina, certo? E lá eles falam assim, nos últimos 100 anos, o aumento do número de médicos foi proporcionalmente 5 vezes maior do que o de habitantes.
Porra, então, final de 2020, a gente bateu mais de 500 mil médicos. Nossa, o mercado nunca teve tão concorrido e tal. Putz, 500 mil médicos. Nossa, estou preocupado. Não se preocupe. Não se preocupe. Porque você que está vendo essa aula, certo? É 1%. É 1% desse pessoal aqui. Tá? É 1% que faz o que precisa ser feito de fato. Essa que é a verdade. Tá? Então, todos os mercados têm concorrência. Agora, se você fizer a lição de casa, eu garanto para você, não tem concorrência. Não tem. Porque é isso, é 1% que faz o que precisa ser feito, porra. É 1%. E o que eu peço para você é que tenha disciplina, tenha consciência e saiba de fato aonde quer chegar para que seja também esse 1%. Tá legal? E é isso. É o que eu falo. 99% das pessoas aceleram, cansam e desistem. Tá? Essa é a grande maioria. Essa é a grande maioria. Não seja essa grande maioria. Não adianta. Tô assistindo isso aqui, tô vendo isso. Porra, fica até o final. Anota. Faz o negócio acontecer. Vamos pra cima, porra. Vamos pra cima. Isso aqui só depende de você. Todo o seu mundo depende de você. A transformação que você vai causar na sua vida depende de você. Da energia que você vai aplicar. Sabe? É surreal. Não adianta. Eu tenho, e a gente trabalha com clientes, anos e anos. Cara, o pessoal tá feliz, tá satisfeito, o negócio funciona para aquele cara que faz acontecer, para aquele cara que acredita no processo. E outra coisa, mas eu não gosto disso. A gente não faz porque gosta. A gente não faz porque gosta. A gente faz porque precisa ser feito. Não tem outro segredo. Não tem outro segredo. Tá bom? Então, se você quer se diferenciar, se você quer viver uma vida de fato diferenciada, você vai ter que entender e separar as coisas. Certo? E a gente vai falar, cara, é muito bacana. E é o que eu falo. Esses 99% que tentam ali, mas cansam rapidinho, eles são de fato amadores, certo? Dentro deste mundo do mercado profissional. Tá legal? Então não seja os 99%. Não seja um cara mimado. Certo? Vamos fazer acontecer. Depende de você, só de você. Tá legal? Pessoal, é o seguinte, em relação a isso, seja 1%. Seja 1% e evolua 1% todos os dias. Você não precisa acelerar que nem um louco, mas você precisa ser um pouquinho melhor todos os dias. Um pouquinho melhor todos os dias. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Todos os dias. Todos os dias. Pode ter certeza que você vai levar a vida de uma forma diferente. Você vai ter o progresso de fato. Tá legal? Isso aqui é muito importante. E daqueles 500 mil médicos lá, vocês que eu falo para não se preocupem, porque é isso. 100% dessas pessoas falam que vão fazer. Certo? Se você tiver uma reunião com os 500 mil, todo mundo vai fazer. 50% vai fazer algumas semanas. 30% vai fazer alguns meses. Certo? 5%, 6 meses. E 1% vai fazer mais que um ano. Então, quem de fato o mundo vai premiar? Quem de fato vai se destacar? Esse 1%, pô. Tá legal? Então, espero de fato que você seja esse premiado. E por merecer, e por ser esse 1% que vai fazer de fato por onde. Tá legal? Pessoal, é o seguinte. Qual que é um erro frequente? Tá? Um erro frequente. Luiz, eu quero fazer o marketing do meu negócio. Ótimo. Vamos fazer o marketing. Você faz o marketing, aí depois você percebe que o cara não tem estrutura, não está preparado para receber os pacientes. Cara, isso é complicadíssimo. Imagine ali que você tem um balde furado, pô. Ó, imaginou aqui, ó? Sou um cara que viaja um pouco, tá? Então, cara, balde furado. O que é esse balde furado? Eu trago o cliente para o marketing, ele vaza, você não sabe aproveitar. Por que você não sabe aproveitar? E por que a gente precisa começar pela gestão, pela organização do seu negócio? Justamente para isso. Para que você não passe vergonha com esse cliente. Para que quando ele ligue, ele seja muito bem atendido. Porque você tem um script de atendimento, você tem um treinamento, você tem liderança em cima daquela secretária, certo? Ela não está sobrecarregada e ela sabe a função, então ela vai responder no tempo certo,
certo? A gestão traz coisas como essa. É muito importante. Você precisa estar atento a isso, certo? Então, não adianta eu fazer o marketing sem entender dos processos internos, sem entender da gestão do meu negócio, sem saber liderar, sem saber motivar minha secretária, sem saber comissionar. E ó, vou te falar, erro grave. Tem muita gente comissionando de forma errada, de forma erradíssima. De forma erradíssima. Então, pô, vamos fazer o negócio direito? Vamos começar com o pé direito? Façam as coisas da forma correta. É a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Cara, é muito gostoso. É muito gostoso. E lá no meu Instagram tem mais de 200 depoimentos, sabe? Cara, eu sou movimentado por isso. Eu amo isso aqui. Eu gosto das transformações de fato que a gente causa nos clientes. O pessoal que faz, que aplica, que faz o negócio acontecer, vive de uma forma diferente, pô. Eu quero trazer isso para vocês. Luiz, é difícil? Fácil. É só fazer a receita do bolo, pô. Muita gente não faz. Não, a gente não vai ser aquele 1%? Legal? Então, o que é esse mundo da gestão e o que a gente precisa entender sobre gestão de fato, vendas e encantamento, certo? É importante. Pô, Luiz, eu sou médico, eu não posso vender de acordo com o conselho de ética. Pessoal, vocês vão entender tudo de forma ética, tudo de forma profissional. Como se comportar, como ter uma autoridade bacana, tá? Eu costumo falar, eu vou falar isso aqui um pouquinho lá na frente, vende muito mais que não parece estar vendendo, certo? Então, não é vender, não é assim, compre, tal. Não, esquece. Calma, tá legal? Mas eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês saibam vender. Pô, ai, Luiz, não é ético vender, eu vou bater nessa tecla. Pô, como assim? Você estudou medicina. É muito tempo de estudo, é muito tempo, é muita dor, sabe? Eu tenho clientes, inclusive, estudando. Ontem, eu fui jantar com uma aluna, né, casada com um cliente nosso, já formado há algum tempo. É muito difícil, é muitas noites sem dormir de fato. É uma vida complicada, você estuda demais, abre mão de muita coisa. Tudo isso e toda a sua carreira, ela é marcada por diversos desafios. Então o seu negócio, sim, tem que ser altamente rentável. A sua hora vale muito, vale muito. Você trabalha com algo que é complexo. Pô, trabalha com vidas, trabalha com pessoas. Tem que ser muito bem pago. Eu acredito muito nisso. O médico tem que ser muito bem pago. Você tem um negócio de alto valor na mão. E a gente vai saber explorar tudo isso. A gente vai saber, tá legal? Liderança. Como que você exerce liderança? A gente vai entender sobre isso. Cara, o curso é fantástico. Precificação. Sabe precificar? Maior erro das clínicas. Maior erro das clínicas. Não sabe precificar. Não sabe precificar. Se você não sabe seu custo hora, se você não sabe precificar os produtos, os protocolos, se você não sabe precificar nem a sua consulta, você fica trocando 6 por meia dúzia. Você não entende o que está acontecendo. Tem que saber. Tem que saber. Se você não souber isso, você não cresce. Não é tão simples. Tá? E a gente vai falar sobre isso dentro do curso. Experiência do paciente. Qual experiência de fato você proporciona para o seu paciente? Está preparado para isso? Você está preparado para aquele paciente que chega proporcionar a melhor experiência? E por que eu quero proporcionar a melhor experiência? Pô, eu quero fazer que esse cara seja um cliente vendedor. Eu quero fazer, de fato, eu quero agradar ele de uma forma que ele se sinta especial, que ele se sinta único. Que a minha clínica e eu como médico, como autoridade, seja de fato número 1 na cabeça dele, pô. Certo? Isso é muito importante. Se você, assim como eu, não quer trabalhar baseado em preço e sim em valor, o que a gente precisa fazer? Gerar valor. Você não quer subir seu valor? Todo mundo quer, pô. Todo mundo quer. Certo? Então gere valor. A gente vai e vocês vão aprender sobre gerar valor. Experiência do paciente. Tá legal? Processos e pessoas. O que adianta você ter 5 colaboradores se está tudo bagunçado? Você não sabe coordenar os processos. Certo? Tá período ocioso. Tava falando também esses dias com um cliente novo nosso. Nossa, cheguei na clínica, os 5 lá assistindo televisão, pô. E é isso que acontece com clínicas que não têm processos muito bem definidos. Certo? Você gera um tempo ocioso
para eles quando não tem paciente e não sabe aproveitar desses profissionais, certo? Vamos trabalhar sobre isso também. Doutor Iso, vamos lá. Então eu vou trazer aqui, para embasar tudo isso, uma pesquisa de Harvard. Tá? E lá ele fala o que de fato é responsável por este sucesso profissional. Nessa pesquisa foi constatado 33% somente habilidades técnicas. Somente 33%, certo? Do sucesso profissional está relacionado a habilidades técnicas. Por isso que eu falo, não adianta só eu fazer pós, não adianta só eu fazer especialização, não adianta só eu ser bom de fato na minha técnica, certo? 67% essa pesquisa traz pra gente que outras habilidades são de fato crucial para o seu sucesso. Aí eu te pergunto, o que você tem feito de fato para isso, certo? Tá atento a esse mercado? Tá entendendo o que é esse 67%? Essas habilidades soft skills que a gente chama, é aquilo tudo que a gente está falando. Gestão, marketing, vendas, relacionamento interpessoal, certo? Sabe se relacionar, sabe se comportar, sabe gerir essa sua marca de uma forma profissional, né? Tem liderança, tem resiliência. Outras habilidades são de fato. Então, a gente está muito bem embasado, certo? E agora fica muito mais claro, né? Para quando você, putz, Luiz, agora eu tô ligando as coisas. Eu tenho um colega que a habilidade técnica dele é péssima, cara. É muito pior. É um cara ruim, mas tá bombando, tá em ênfase. Por quê? Agora ficou claro. Você pode ter certeza, esse cara é um excelente marqueteiro, ele sabe se vender, sabe se posicionar. E o que eu falo? Não basta ser bom, eu preciso parecer ser bom. Talvez você seja um médico excelente, mas não está se posicionando para isso, não sabe vender esse peixe. E você precisa de um médico, né? Um médico, um doutor que trabalhe gestão, que trabalhe marketing, que te auxilie no seu posicionamento. Esse é o gargalo, tá? Então, pensa comigo, coloca na tela aí, não basta ser bom, eu preciso parecer ser bom, certo? Você ser de fato, Luiz, então você está falando que eu não preciso ser um médico bom. Isso é lição de casa básica. Isso aí, eu nem estou contando com isso, certo? Para mim, isso aí é lição de casa básica. Você já é um médico acima da média, certo? Agora eu quero e estou me preocupando com a experiência que você vai gerar com todo esse mundo em volta. Doutores, eu vou trazer aqui para vocês também uma frase, tá? Do Philip Kotler, que é conhecido como o pai do marketing. O cara tem uma pancada de livro lá. E isso é muito importante porque tem muita gente que confunde essas coisas, né? E ele fala, marketing não é encontrar maneiras de empurrar produtos para clientes. E é isso de fato. O marketing não tem isso. Eu não trabalho com um profissional ruim. Eu jamais gostaria e quero vender algo que não funciona, certo? O marketing, ele fala assim, é a arte de criar valor genuíno aos clientes, certo? Então é de fato passar a impressão, mostrar e agregar valor daquele produto, daquele serviço, daquela marca, daquela autoridade. É isso que a gente quer, é isso que o marketing traz, tá? É isso que você vai aprender, tá legal? Eu criei aqui os P's do marketing médico, tá? E a gente começa pelos processos, certo? E marquem esses P's aí. Não são P's comuns lá dos P's do marketing. Tem alguns aqui, enfim, e tem alguns aqui que eu transformei, enfim, né? Então, os P's do marketing médico. O que eu acho crucial? Crucial é por onde a gente precisa iniciar? Processos. Você precisa ter processos muito bem definidos. Precisa. Não adianta. Se começar um negócio sem esses processos muito bem definidos, sem organização, sem entender da entrega que você vai fazer, sem se preocupar com a experiência, você vai ter um problema sério. Então as coisas têm uma ordem a ser seguidas, tá? Então acompanhem meu raciocínio, entendam sobre essa ordem e anotem aí, porque com certeza é um diferencial. Depois, o que é esses P's do marketing ali que o Luiz classifica por ordem? O que está em segundo lugar? Pessoas. Tá? E por que eu falo pessoas? É muito frequente a gente ver pessoas, clínicas, médicos iniciando, que contratam uma secretária ou querem ser a sua própria secretária, porque tem ainda uma vazão muito pequena.
Pessoal, o negócio é o seguinte, cada um vive uma fase, é tudo muito importante, mas você economizar o salário de uma secretária, você pode ter certeza que você está perdendo dinheiro. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se você não vai conseguir atender ele de forma rápida. Já perdeu o cliente. Já perdeu o cliente. Você é avaliado por isso. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Tá? E outra coisa, foi entrando mais dinheiro, acha que precisa de alguém? É porque precisa. Vocês precisam de pessoas. Sem pessoas, não cresce. Tá legal? Outro P que eu classifico importantíssimo. Performance. Tá? Liderança e comissionamento. Está relacionado a esse P de performance, certo? Se os processos e se essas pessoas não tiverem liderança, certo? Não tiverem um sistema de comissionamento bem feito, bem desenhado, de metas dentro dessa clínica, não vai ter performance. Essas pessoas, esses processos acabam não funcionando, não fluindo. Aí você não sabe onde está errando e está aqui. Outro P que eu classifico importantíssimo, posicionamento. Autoridade, certo? Posicionamento é, de fato, extremamente importante para o mercado médico. Tem que saber se posicionar, certo? Tem que saber se posicionar. E para você fica muito claro o quão bom você é de tudo, certo? Ok, você tem essa clareza. Só que essa pessoa está te conhecendo e está te vendo a primeira vez. Talvez pela rede social, talvez por, enfim, diversas outras coisas. Tá passando a impressão correta? Tá preocupado com a sua autoridade? O que você tem feito para a construção dela? O que você tem feito para se transformar? Tá legal? Isso é importantíssimo. Pessoal, continuando. Então a gente vai falar sobre mais um P. Produtos. Muitos dos médicos, muitas das especialidades, têm essa opção de ter produtos, de ter tecnologias, de ter protocolos. Se você tem essa possibilidade e não estiver trabalhando isso, tá perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro. Você precisa ter protocolos bem definidos, desenhados, certo? Tenha como se fosse um cardápio de fato, tá? Você precisa elaborar isso, você precisa precificar, você precisa trabalhar isso de uma forma profissional. Se você tiver tecnologias, no seu caso, se couber a sua especialidade isso, tá? Você com certeza vai ter um aumento do seu ticket médio e você vai entender também sobre a importância de elevar o ticket médio, tá bom? Precificação, crucial, já falei sobre isso e está aqui dentro dos P's do marketing médico. Se você não souber a precificação, você não consegue crescer, você não consegue fazer uma negociação de forma correta, você não entende sobre as suas margens, você troca a figurinha muitas das vezes, tá bom? Isso é extremamente importante. Promoção, Luiz, promoção, conselho de ética, esse cara tá ficando louco. Pessoal, calma. Eu já falei. A gente faz de uma forma profissional, de uma forma bacana. Isso aqui, quando eu falo em promoção desse P's do marketing aqui, é trabalhar, de fato, campanhas internas. E você pode classificar isso até como uma ativação de um follow-up, como uma mensagem super bacana para um cliente antigo, tá? O que eu falo e o que eu trago dentro desse P de promoção são, de fato, ações internas que vocês devem criar, de acordo com cada especialidade, de acordo com cada estratégia. Doutores, outra coisa extremamente importante que eu quero que vocês fixem na cabeça é qual marca vocês querem deixar no mundo, certo? E entendam vocês como uma marca, vocês são uma marca, certo? Eu costumo dizer que as pessoas compram você antes de comprar de você, certo? Isso aí está de fato relacionado à sua marca, certo? As pessoas precisam entender e elas querem entender sobre isso, certo? Sobre a sua essência, né? É importante. Então, tudo está atrelado à sua marca, ok? O que é uma marca pessoal, Luiz? Sabe o que é uma marca pessoal? É o que as pessoas falam sobre você quando você não está na sala. É isso que é a sua marca pessoal. A impressão que você deixa. Quem que é aquele cara? Aquele cara ali, aquele médico é bom, o cara é dedicado, o cara tem um consultório com uma experiência bacana. Ele é, de fato, top. Esse cara é meu sonho de consumo. O cara tá sempre ali na internet, o cara se dedica, ele tem um posicionamento bacana, tem um brand diferenciado. Você não quer ser lembrado dessa forma, né? Ou você quer ser lembrado? Aquele médico ali, a rede social dele é meio amadora, o posicionamento dele é meio amador. O cara não tem foto profissional, não tem uma marca.
Pô, as artes dele, o material, parece que o sobrinho que faz. Qual que é a primeira impressão que você vai deixar? Qual que é a primeira impressão? Qual que é a marca que você está colocando na cabeça do seu paciente? Né? Tem uma pausa dramática aqui. Porque é isso. Pô, é triste de ver. Então, cara, para tudo, dá uma olhada ali, né? Reflitam sobre isso, tá? Entendam. Vocês são uma marca. Você, médico, é uma marca. Tá? Se posicione e se preocupem com isso. O que estão falando de mim quando eu não estou na sala? Quem sou eu? Qual a impressão que eu passo? Tá legal? Tragam isso de uma forma super profissional para dentro da sua vida como geral. Tá? Isso é muito importante. Tá legal? Doutores, e 4 coisas para que a gente possa lembrar que são inimigos de fato dessa sua marca pessoal dentro dessa nova era do marketing médico. Tá? Tudo isso que a gente está falando complementa essa nova era, esse novo posicionamento. Como fazer de fato para se destacar. Tá? E quais são esses inimigos? Querer perfeição. Cara, puta, erro frequente. Qual que é o problema de querer perfeição? Primeiro, eu costumo falar, perfeitinho não conecta. Tá? Perfeitinho não conecta. Administrando centenas de contas no Instagram, tá? Trabalhando com centenas de médicos, eu te falo, perfeitinho não conecta. Seja humano, certo? Seja humano. Dentro da sua marca, sabendo o que você vai expor, sabendo que está alinhado, certo? Mas não queira essa perfeição. Outro problema da perfeição, a perfeição ela te trava. Ela te trava. Pô, tô fazendo esse vídeo aqui, putz, o cabelo tá desalinhado. Pô, acontece, sabe? Putz, eu não gosto desse ângulo. Muita gente deixa de postar, deixa de colocar no ar. E essa foto, esse momento aqui não tá tão alinhado, não tá tão perfeito, deixa de postar. Então o perfeccionismo, ele trava você, ele te congela. Puta, é péssimo isso, tá bom? Então de fato, inimigo ali da sua marca pessoal. Outro complicadíssimo, medo de opiniões. Pessoal, é o seguinte, se você quer se destacar, você vai ser visto por muito mais pessoas, certo? É impossível. Eu não conheço ninguém que agrada a todo mundo. Não tenha medo das suas opiniões. Saiba absorver isso, sabe? Não deixa isso te abalar. Agora, isso não pode te travar. É um inimigo dessa sua marca pessoal, porque você não se expõe, você não aparece, mesmo sabendo que precisa ser feito, porque você acompanha todo mundo do mercado, tá tudo muito claro, a gente precisa se expor, a gente precisa aparecer, a gente precisa fazer um trabalho de forma profissional. E você tem medo de opinião, e isso te trava. Tá? O que vai te ajudar em relação a isso? É outro inimigo. Falta de propósito. Se você tem esse problema de falta de propósito, ferrou. Encontre o seu propósito. Certo? Encontre um significado. Por que eu estou fazendo tudo isso? Né? E é isso, cara. É muito louco. Mas a gente não está aqui falando sobre marketing e gestão. A gente está falando sobre pessoas, na verdade. Sobre um sonho. É isso que a gente quer. Por que a gente faz gestão e marketing? Por que a gente quer melhorar? Para dar uma vida melhor para você, para alguém, para sua família. Não é isso? Para conquistar os nossos sonhos. Para fazer ou para impressionar a sua mãe. Para dar orgulho pro seu pai. Porra, é isso. Tá entendendo? Então o propósito, ele tem que estar aí. Tá legal? Esse é o propósito. Tenha um propósito. Com propósito, tudo fica mais fácil. Tá legal? E falta de autenticidade. Outro inimigo. Não adianta. Quando a gente vai trabalhar a marca pessoal, quando a gente vai trabalhar posicionamento, o médico fala assim, pô, Luiz, quem que eu tenho que ser ali? Me fala. Eu falei, cara, você é único. Você precisa ser você mesmo. Nada melhor do que você. O que faz a sua rede social, o seu posicionamento ser único é você. Você é único. Você vai ter o seu público. Não tem erro. Certo? Sabendo se posicionar, sabendo as regras, sabendo tudo o que a gente trabalha dentro do nosso curso, sabendo tudo o que a gente trabalha. Enfim. Agora, falta de autenticidade não funciona. Seja autêntico. Tá legal? Bom, vamos lá. Outro insight importantíssimo, tá? E pergunta frequente e algo que de fato muda a percepção, tá? Luiz, design, ele funciona ou não? Ele vende mais ou não vende? E daí eu vou falar para você fazer um exercício aí dentro da sua casa,
tá? Você concorda comigo que o digital hoje é a primeira impressão? Então, eu recebi uma indicação, eu estou numa mesa de jantar. Vamos fazer uma simulação rápida aqui. Eu estou numa mesa de jantar, a minha esposa está conversando. Ah, eu fiz uma cirurgia plástica e tal. Ah, ela quer saber quem que foi o médico que fez a cirurgia, porque ela também quer fazer. E passo o Instagram. Claro. Vamos ver junto aqui? Aí eu entro no Instagram desse cara, desse médico. Certo? Um cara que tem habilidade técnica, top. Até então eu não sei. Eu vou ter a primeira experiência no digital. Qual que é a imagem que ele vende dele? Né? Qual que é a autoridade que ele passa? Esse design desleixado que você tem, que talvez o seu sobrinho faça, ou que talvez você quis pagar barato por isso, é essa impressão que você passa. Ou de desleixado, ou de um profissional barato. Porra, tá muito claro, é óbvio isso. Ah, vou fazer com o meu sobrinho aqui que é mais tranquilo. Eu falo sobrinho é para fazer um negócio, tipo, fazer mal feito. Pode ter que você tenha um sobrinho que faça bem feito. Mas, pô, tá enganando você mesmo, mais ninguém, tá? Então, Luiz, o design vende ou não? Vende. Na minha opinião, vende muito. Porque a primeira impressão, a primeira percepção, ela é rápida. E ela é feita através do digital. Então você precisa, sim, ter um design bacana, tá bem posicionado. Isso conta na hora da decisão. Tá legal? Outro fato muito importante, tá? Qual a atenção que você dá à apresentação pessoal dos seus colaboradores? Como que a sua secretária, ela tá hoje? Luiz, não tem nem uniforme. Putz, não tem uniforme. A gente falou da apresentação, a gente falou da primeira impressão pelo digital. Qual que é a segunda? Ele nem te conhece ainda. Ele vai dar de cara com quem quando entrar na sua clínica? Com a sua secretária. Ela precisa estar, de fato, com uma apresentação super bacana. Muda tudo se ela estiver uniformizada, tá? Muda tudo, tá legal? Atendimento, tá fiscalizando, tá entendendo, tem cliente oculto, né? A gente ensina tudo isso no curso e é fantástico, tá? E vocês têm uma transformação, a gente tem um feedback muito bacana. Entendam da importância disso, porque vocês são avaliados por isso, vocês são avaliados pelo atendimento, tá legal? Passem a melhor impressão. Se você não tiver tempo para isso, tá perdendo dinheiro. Tá? Saiba escolher as prioridades, tá bom? Isso deve ser, sim, uma prioridade. Organize isso de forma profissional, tá? A sua secretária, vamos fazer uma simulação. 4 pacientes que ela perdeu por mês. Se você tem um ticket médio de R$750, isso vai dar R$36 mil no ano, perdido, tá? Eu estou falando de ticket baixo, de 4 pacientes perdidos por mês. Quando a gente faz cliente oculto, quando a gente trabalha isso dentro das clínicas, um atendimento ruim, ela acaba perdendo 1 ou 2 pacientes por dia, tá? Por diversos outros fatores. Legal? E vocês vão entender. Fiz outras simulações só para que vocês entendam. Cada um vai ter um ticket médio, enfim. 4 pacientes perdidos por mês, com ticket médio de R$2.500, R$120 mil no ano. Pô, olha o dinheiro que a gente perdeu, né? E vocês não vão nem ter visto isso, é intangível. Você nem percebe, tá? 4 pacientes perdidos é um ticket de 7,5. Pô, esse ticket de 7,5 existe isso? Pô, existe. Existe. A gente tem clínicas com ticket de 14, 15, tá? R$1.000. É muito possível, é muito possível. É só saber trabalhar da forma correta, tá? 4 pacientes perdidos com ticket médio de R$7.500, R$360 mil no ano. Tá legal? E eu vou ser sincero que esses números aqui são menores do que a realidade de fato. Perde muito mais. Tá legal? Se preocupem também com o acúmulo de função. Tá? Às vezes sua secretária ela pode estar até uniformizada e tudo, mas está fazendo diversas outras coisas, não consegue responder de uma forma rápida. Ou aquilo que a gente vem falando, não está motivada, não tem um comissionamento, não tem liderança em cima dela, enfim. Então a gente precisa trabalhar isso. Tá legal? Outra coisa que é muito importante, pô, Luiz, eu tenho um problema grave para contratar secretária. Putz, é difícil. É algo que eu recebo frequentemente. Pô, Luiz, a gente está tentando aumentar o time e tudo, mas nossa, como é complicado achar pessoa. É complicado para todo mundo, certo? Profissionais qualificados, de fato, a gente tem essa carência do mercado, ok? Mas não adianta a gente ficar chorando,
Não adianta a gente ficar triste. A gente tem que fazer o negócio acontecer, tá? Eu te falo, tem pessoa boa no mercado, tem que encontrar, tá? E se você tiver uma organização de fato bacana, tiver uma clínica, tiver um ambiente gostoso, tá? Você vai ter um diferencial fantástico. Faça as pessoas trabalharem por você e não para você. Tá? A gente ensina e fala muito sobre isso, tá legal? Então, fixem nisso. Essa frase é muito importante. Tá? Saibam liderar. As pessoas não trabalham somente por dinheiro. Elas trabalham pela estrutura, trabalham pelo reconhecimento. Tá? Seja humano, saiba reconhecer, dê uma estrutura bacana. Às vezes eu chego na clínica e a secretária tá lá ferrada, com um espacinho desse tamanho, não consegue nem se mexer, a impressora aqui, a mãozinha assim, porra. Você quer que ela seja feliz? Ela tem que estar muito bem, ela tem que estar à vontade, porque ela vai atender o seu paciente de uma forma bacana. Ela está feliz, ela trabalha à vontade. Ela entende que você reconhece e dá a estrutura necessária para ela. Pô. Faça isso, veja tudo de uma forma diferente, tá legal? E uma dica rápida para a gente falar. Contrate caráter, treine habilidade. Esse é o segredo, tá? Eu vou ser sincero que eu não preciso de uma secretária com experiência. Não preciso, eu não quero. Eu quero uma pessoa que tenha um caráter. Pensem da mesma forma, tá legal? Então, essa pessoa com caráter, uma pessoa família, uma pessoa bacana, sorrisão no rosto, sabe se comportar, gosta de pessoas, tem uma boa escrita, essa é a pessoa. Tá? Então, não precisem procurar por pessoas com experiência na área. As habilidades ali, e a gente tem os scripts, a gente tem o que precisa ser feito de fato, você mata isso. Certo? Você mata todo o treinamento dela de forma simples, tá legal? Doutores, então a gente entendeu, certo? O passo de avaliação do nosso cliente. Primeira experiência, a gente é avaliado de fato ali pelo digital, certo? Depois, pelo nosso atendimento. E qual que é o próximo passo? Estrutura. O seu paciente está aguardando na sua recepção e ele está olhando tudo em volta. Como que está a sua estrutura? Como que está essa experiência? Como ele foi bem recebido, né? Lembrem disso, até a conclusão do procedimento, como que o seu paciente avalia, até que ele te conheça de fato, até que a cirurgia seja realizada, até que a consulta seja finalizada, enfim, até que aquele protocolo dê o resultado que você entrega, como que ele avalia? Porra, ele te avalia pela experiência no digital, ele te avalia pelo atendimento, ele te avalia pela estrutura. Tá preocupado por isso? Se você estiver preocupado, estiver atento aos detalhes, ele vai chegar e vai sentar na sua frente de uma outra forma. Você conquistou em todos os detalhes. Você quebrou diversas objeções. Tá? Você passou a impressão que de fato precisava passar. Porra, fantástico! É isso que eu quero. Tá? Então, até a conclusão do procedimento, o melhor médico é aquele que possui a melhor experiência no digital, atendimento, estrutura, apresentação pessoal, porra, importantíssimo, indiscutível, inegociável, tá? Comunicação interpessoal, tá legal? Pessoal, isso aí não fui eu que inventei, tá? O mundo trabalha dessa forma, tá bom? Imagem boa, tratamento bom, pô. Imagem ruim, tratamento ruim. Essa que é a verdade, tá? Eu sou um bom médico, Luiz. Essa rachadura aqui no escritório, no consultório que você está vendo, não tem nada a ver com a minha autoridade. Pô, eu tenho certeza. Mas você não está passando a informação correta para o seu paciente. Porque aquela rachadura, aquele quadro mal colocado, a sua secretária que não está uniformizada, o telefone que está tocando e ela está falando aqui, a cidade alerta que está passando na recepção ali com morte, uma bagunça, um zoom, 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 né? Secretária falando com enfermeira na recepção, essa zona toda, tá? Isso aí é complicado, isso aí passa uma impressão, isso aí vende um peixe para o seu paciente. É esse peixe que você quer vender? Eu tenho certeza que não. Doutores, uma das lições de casa que a gente vai deixar para esse aulão aqui é que vocês saibam pelo menos o ticket médio. Como que eu faço essa conta do ticket médio? Além disso, eu vou colocar 6 dicas para a gente aumentar o ticket médio, tá? Eu vou colocar na tela essa fórmula certinho. Então vamos lá. O ticket médio dos clientes é o volume total de vendas dividido pelo número de clientes que compraram. Certo? O ticket médio dos clientes
dividido vai dar esse resultado, certo? Pronto. Este é o valor do seu ticket médio, ok? E o nosso objetivo, a nossa principal função é trabalhar para elevar esse ticket médio, porque significa que eu estou vendendo mais para aquele mesmo paciente, tá? Isso é importantíssimo. Lembra que eu falei? Esse paciente está muito mais propício, pô, ele já confia, já conhece, já está no meu ambiente, é um cliente muito mais barato, tá? Consigo uma margem muito melhor com ele. Então, dessas 6 dicas para aumentar o ticket médio, dedique-se de fato a agregar valor aos seus produtos e serviços. Agregar valor, entregar valor. Se você quer ter valor, você precisa gerar valor. Atenção aos detalhes, tá legal? Garanta a fidelização dos clientes com tudo que a gente está falando. Se você fizer, você fideliza de fato esse cliente. Isso é importante para que a gente eleve esse ticket médio. Quanto mais clientes fidelizados, mais oportunidade de vendas para eles, certo? Ofereça produtos, tecnologias, protocolos, exames, enfim, relacionados, tá? Crie pacotes e protocolos. Caso a sua especialidade permita isso, você tem que ter de fato, tá? Esses planos, os seus protocolos, o que você acredita, qual que é aquele plano ideal, certo? E o seu cliente, sim, ele vai comprar isso de você, tá? Agora, se você não tiver, não vai, não adianta. Ofereça um bônus para compras acima de determinado valor. Nossa, e o conselho de ética? Pessoal, isso aí vocês vão trabalhar de forma interna. Tá legal? A gente vai trabalhar isso de forma interna. Não é segredo para ninguém sobre isso, tá? Invista no relacionamento com o seu paciente. Importantíssimo. Investir no relacionamento está muito ligado, total, com aquela conexão que a gente tanto fala. Então, relacionamento e conexão. Frisem isso. Deem a devida importância a isso. Se você não gera conexão, se você não aparece, o negócio fica mais difícil para você, tá? Isso é muito importante, eu vou pedir para colocar na tela aí também. Na vida, eu prefiro qualidade e não quantidade. Cara, foca nisso. Foca nisso. Esse é um dos segredos, tá? Qualidade e experiência proporcionam, de fato, menos trabalho, mais qualidade de vida e muito mais dinheiro. Cara, não tem erro, tá? Se você focar em quantidade, ferrou, tá? Eu vou colocar aqui na tela também um quadro falando sobre quantidade e qualidade, tá? E isso é importante, e dentro do curso a gente avalia isso de diversas formas e faz você entender, tá? E aqui eu vou dar uma breve sobre isso. Mas vamos entender que a gente tem a Joana, a Maria, a Roberta, a Eduarda e a Carol, tá? São 5 pacientes. Cada uma delas gasta R$1.000 dentro da minha clínica, certo? Eu fiz 5 atendimentos e R$5.000, tá? Eu preciso identificar e saber qual que é esse perfil de cliente, certo? Ótimo. Aí eu atendi a Flávia. A Flávia teve uma cotação de protocolo, enfim, de R$5.000. Putz, eu perdi a Flávia. Eu não consegui reverter com ela. Opa, se a Flávia tivesse fechado uma cliente apenas, a mesma receita das outras 5, certo? Então, por que você não está revertendo, tá, um ticket mais alto? Tem alguma coisa errada. A gente fala sobre isso, tá? Mas já avaliem, já entendam isso. Tá bom? Porque é muito possível vender um ticket mais alto. Mas se você não estiver revertendo, tem alguma coisa errada dentro de todo o sistema. Tá legal? Doutores, eu vou terminar esse aulão aqui dando uma filosofada. Trazer Aristóteles, um filósofo grego, que é, cara, super atual e que eu falo diversas vezes. Pessoal, não tenham medo de fazer o negócio acontecer. Tá? Não tenham medo e não fiquem parados com medo de críticas, tá? O que ele fala, né? Só existem 3 maneiras de evitar críticas. Não fazer nada, não dizer nada e não ser nada, tá? E eu vou incluir alguma coisa aí. Pessoal, vai por mim. O cara que julga você, aquela pessoa, sabe, chata, amarga,
esse cara faz muito menos que você. Ele não tem coragem. Então, não deem ouvidos a esse tipo de pessoa. Não deixe que o posicionamento, que o crescimento de vocês, que a exposição seja travada de fato por pessoas que nunca vão viver o que você está buscando. Tá legal? Então é isso. Pô, eu espero de verdade que esse aulão, que tudo isso tenha auxiliado, tenha despertado muita coisa interessante. Isso aqui é só um estalo, né? Dentro do nosso curso, a gente tem mais de 100 aulas. É incrível, é um conteúdo fantástico, denso. E eu falo, e a gente estava conversando aqui, pô, eu amo isso, eu gosto dessa transformação, isso é muito importante, é muito bacana. Então façam, apliquem, vivam intensamente, tá? A energia que vocês aplicam, que vocês vão aplicar na carreira de vocês, é de fato importante. O negócio só depende de vocês, tá legal? Cara, obrigado por ter me acompanhado, obrigado por ter ficado até o final. E eu espero de verdade ver vocês muito mais vezes, tá legal? Beijo, até mais, tchau, tchau.